Bom dia, companheiras, companheiros. Meu nome é Oscar Jara, eu sou educador popular do Conselho de Educação Popular da América Latina e o Caribe e Oceano. Eu fico muito contente com a possibilidade desse encontro com vocês, mesmo que não seja fisicamente perto, mas acompanhando o processo da reflexão crítica sobre as universidades, seu papel, o papel da extensão nesse momento que vive o Brasil na América Latina. Eu peço licença para falar em portunhol, acho que pode ajudar um pouco mais para a minha comunicação. E quero agradecer esse convite para participar nesse debate. Eu tenho preparado algumas ideias que vou colocar para vocês, que tem a ver com a relação entre os debates atuais que temos que promover ao interior das universidades, mas também ao interior da sociedade, sobre o papel da universidade, qual é o papel que as universidades, especialmente as universidades públicas, têm na América Latina hoje, e o papel dos programas de extensão, desde um enfoque, desde uma perspectiva de extensão crítica. Quer dizer que não estamos falando de uma extensão que vai de dentro da universidade para fora, como um processo de extensão das grandes ideias que se produzem na universidade para o povo, mas é um processo de dupla via, em que os conhecimentos populares, os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos cotidianos se vinculam com os conhecimentos acadêmicos e nos permitem produzir um outro tipo de conhecimento que esteja vinculado com os desafios da nossa sociedade. Então, dentro de essa perspectiva da extensão crítica universitária, quero colocar uma reflexão sobre a importância da sistematização das experiências da extensão universitária, particularmente a partir da minha experiência, que eu trabalho com universidades aqui na Costa Rica, na América Central, mas também com outras universidades de outros países, e mesmo com a minha universidade no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que é minha universidade também, e que eu tenho trabalhado com esses processos, com essas universidades, o tema, a perspectiva, a importância de sistematizar as experiências de extensão universitária. Então, as ideias que eu vou colocar aqui têm como ponto de partida uma perspectiva freiriana. E Paulo Freire, no momento que ele estava em Genebra, em Suíça, colaborando com os processos de educação popular, de alfabetização na África, em seu livro Cartas à Guiné-Bissau, fez essa reflexão em uma carta que acho que é muito, muito interessante, que é o seguinte: quando ele disse o que conhecer, como conhecer, para que conhecer, a favor de que e de quem conhecer, e, por consequência, contra o que e contra quem conhecer, são questões teórico-práticas que nos são colocadas pela educação enquanto ato de conhecimento. Eu acho que essa frase é muito inspiradora, porque contém um conjunto de elementos em torno ao tema do vínculo do processo de construção de conhecimento e o processo educativo como ato de produção e de construção de conhecimento. Então, colocar o debate epistemológico sobre o conhecimento, à la vez, nos coloca em um debate político e pedagógico da construção de conhecimento. Não são duas coisas separadas, não podemos ter um enfoque epistemológico isolado dos processos históricos sociais, nos processos políticos e pedagógicos, em que esses processos de conhecimento têm a ver com as dinâmicas sociais. Pelo tanto, o objeto de conhecimento e o propósito do conhecimento e os atores, os sujeitos do processo de conhecimento, formamos parte indissolúvel de uma dinâmica, de uma trama de relações sociais,
e, pelo tanto, o conhecimento nunca pode ser neutro. O conhecimento e os produtores e as produtoras de conhecimento temos sempre um lugar desde onde a gente está produzindo esse conhecimento, vinculando os saberes cotidianos com os saberes acadêmicos, e, pelo tanto, os conhecimentos que não são neutros estão a favor ou em contra de algo, mas também a favor ou em contra de alguém. De tal maneira que a primeira reflexão que eu quero colocar para vocês sobre o papel da extensão universitária, o papel das universidades, é que esse conhecimento, como se produz, a favor de quê, de quem, a favor de que sociedade, que tipo de sociedade estamos construindo, que projeto de sociedade temos quando estamos falando de construção de conhecimentos. Pelo tanto, os processos educativos são processos teórico-práticos que colocam para nós essa decisão fundamental de saber a utilidade, o sentido histórico, ético, político e pedagógico da construção de conhecimento. Esse é o ponto de partida que eu queria colocar para vocês. Agora, nessa relação entre universidade e sociedade, muitas vezes temos uma imagem. Você fala, a universidade deve responder à sociedade, que a sociedade demanda das universidades, e talvez temos uma imagem física semelhante a esta que está nesse desenho, em que temos, por um lado, a sociedade, por outro lado, a universidade. Eu acho que é uma situação que pode ser muito enganosa e pode nos levar a muitos erros se considerarmos essa imagem. Então, eu colocaria uma outra imagem. Pensar que a universidade, todo o que fazer universitário, todo o que fazer acadêmico, que não é só o trabalho dentro do campus, a universidade é além do campus, o vínculo da universidade com a sociedade é um vínculo muito diverso, com muitos elementos, e, pelo tanto, a universidade não tem outros desafios que aqueles desafios da sociedade a que pertence. Pelo tanto, quando a gente se pergunta o que podemos fazer desde as universidades visando as demandas, as necessidades da sociedade, estamos falando de um mesmo compromisso, de um mesmo link entre os desafios da sociedade, suas tensões, suas contradições, suas tramas de relações de poder que estão dentro dessa sociedade, que perpassam o sentido do que fazer universitário. Não é que estamos afastados dela. Tudo o que acontece na sociedade acontece e tem a ver com o que acontece na universidade. E, pelo tanto, tudo o que fazemos desde as universidades tem a ver com os desafios, os dilemas, os debates, as propostas, as situações que enfrentamos dentro das dinâmicas sociais. Então, e nesse marco, acho que também é importante colocar uma outra imagem. É a relação entre o famoso tripé, entre pesquisa, ensino e extensão. E muitas vezes se pensa que são três funções distintas. Ou às vezes se pensa que são três estruturas distintas. Mas a pergunta é, será que são três funções ou estruturas distintas? Ou se trata de três dimensões de um mesmo processo formativo? Eu quero aprofundar um pouquinho isso. Eu quero dizer que muitas vezes, nesse famoso tripé, a extensão é considerada a menos. É considerada como algo menos importante porque, o papel da universidade, o mais importante é a pesquisa. Outros dizem, não, é o ensino, o processo de ensino é o que caracteriza o mais importante da universidade. E, pelo tanto, a extensão é como um apêndice, um elemento que incluso pode ser jogar fora, pode ser tirar da dinâmica e não acontece nada, supostamente. Eu quero colocar aqui a pergunta de que se talvez poderíamos pensar, primeiro, que são três dimensões interrelacionadas, que fazem parte de um mesmo processo formativo,
mas não só um processo formativo dos estudantes ou das estudantes, mas também um processo formativo dos docentes, dos professores e professoras, que vamos nos formando a partir dessa interação entre os elementos da pesquisa, extensão e ensino como parte, como três dimensões que estão conjugadas. E, pelo tanto, em vez de pensar a extensão como um apêndice, por que não colocamos a extensão como se fosse o coração, o motor dinamizador de todas as relações da universidade? Pelo tanto, em vez de ter este panorama mais fixo de divisão de tarefas, por que não pensar uma imagem muito mais criativa, mais dinâmica, que seria um mandala? Um mandala, dentro de muitas aproximações culturais diversas ao longo da história, tem a ver com a unidade da diversidade, a unidade dos múltiplos elementos que estão em inter-relação e que interagem entre eles. E esses elementos estão também em movimento. Infelizmente, nessa apresentação não posso colocar o movimento desse mandala, mas com sua imaginação podemos pensar que isso está em permanente processo de movimento, porque é um processo dinâmico, criativo, crítico, onde temos elementos particulares, com cores particulares de pesquisa, de ensino, de extensão e de planos institucionais. Então, são 4 elementos, 4 dimensões que estão conjugadas. Mas, se em lugar de olhar esses pontos centrais que temos aqui, em cada um deles, que sim, pode ser formas institucionalizadas de organizar os trabalhos de pesquisa, de ensino, de extensão e de políticas institucionais, mas colocamos mais bem nosso olhar sobre esse panorama polícromo, onde temos mistura de cores, onde não tem cores fixos, mas que tem fúcsia, que tem rosa, que tem verde pálido, verde escuro, e, pelo tanto, temos, na vida da universidade, está perpassada por essa interação entre dimensões de ensino, de pesquisa, de extensão, de políticas institucionais, que fazem parte de todo o nosso que fazer. Mesmo que tenhamos um projeto de extensão, ele tem incluído elementos de pesquisa, tem incluído elementos de ensino e forma parte de um processo de política institucional. Pelo tanto, vamos olhar nosso que fazer universitário e nesse vínculo com as sociedades, porque se uno pergunta o que faz essa dinâmica, essa mistura de cores, de dimensões, é precisamente a relação entre a universidade e a sociedade da qual a universidade forma parte. Então, colocando lá esta perspectiva, temos que olhar como, dentro desses projetos, esses processos de extensão, podemos dinamizar um conjunto de construção de conhecimentos que tem a ver com processos de pesquisa, que tem a ver com processos de ensino, que tem a ver com políticas institucionais e que, pelo tanto, coloca para nós desafios muito importantes, especialmente nesse momento em que as universidades públicas estão sendo atacadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, querem ser privatizadas, ou incluso, por exemplo, na minha universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com agora essa nova reitoria que foi imposta, está se atacando os programas e a mesma estrutura, a mesma dinâmica da extensão universitária, que é uma dinâmica tão rica, tão importante para a sociedade do Rio Grande do Sul, do Porto Alegre, de todo o Brasil. Essa experiência histórica que tem atravessado os programas de extensão universitária da URGS, estão sendo atacadas precisamente por a importância que eles têm nessa dinâmica de dar uma resposta aos desafios da sociedade à qual pertenece. Por isso, nesse momento, é importante fazer essa reflexão. Então, vamos colocar aqui também um elemento a refletir sobre o termo sistematização. Sistematização é um termo que se utiliza em muitas disciplinas para falar de ordenar, classificar ou catalogar um conjunto disperso, dissímil de dados e de informações, né? E isso, tudo bem, é muito importante fazer isso, trabalhar com ordem, classificar, mesmo
elaborar tipologias a partir de um conjunto de dados e de informações. Mas essa mesma palavra, sistematização, estamos utilizando com um outro sentido, um sentido muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais profundo, e que tem a ver com as experiências. O que acontece? Que os projetos e os processos de extensão, dentro desse conjunto da dinâmica universitária, nos fazem viver experiências. Pelo tanto, as experiências têm a ver com os processos que os projetos estão criando, nesse vínculo entre universidade e comunidade, entre a participação dos estudantes, docentes e pessoas das comunidades nas quais os projetos se desenvolvem. E essas experiências, pelo tanto, são complexas, estão em permanente movimento. Você não tem uma experiência que seja fixa. Mesmo que você vai a um trabalho num fim de semana e vai ao outro, cada vez vai ser um processo distinto, porque essas experiências envolvem ações que essas pessoas fazem, situações específicas que você vai encontrar, o contexto histórico particular e o contexto histórico do momento histórico do país ou do mundo que estamos vivendo, os pensamentos das pessoas, nossas emoções, nossos afetos, nossas relações. Pelo tanto, quando falamos de projetos e processos de extensão, temos que olhar a dimensão da experiência que está aí presente, em que todos esses elementos formam parte de nosso engajamento em esse processo. Engajamento como pessoas, como pertencentes a um grupo social, a uma classe social, como pertencentes também com nossas ideias, a um momento, a uma matriz cultural existente na nossa sociedade e que, pelo tanto, nos desafia desde a concretude de cada experiência. E, pelo tanto, cada experiência é inédita e cada experiência é irrepetível. Pensemos essas ideias para cada projeto de extensão, para cada processo que se vai desenvolvendo e para as experiências que todas as pessoas estamos vivendo de forma inédita e irrepetível cada vez que fazemos essas experiências. Então, isso é muito mais que dados e informações. Tem a ver com um conjunto de elementos vitais, que por isso falamos em experiências, e falamos então de sistematização, porque as nossas experiências, aquilo que vamos fazendo, encerram potencialidades, encerram também aprendizagens que é preciso, de forma intencionada, explicitar ou descobrir. Todas as nossas experiências têm ensinamentos, têm seus ensinamentos lá no processo que você está fazendo. Mas nem sempre a gente logra converter esses ensinamentos em aprendizagens. Para converter um ensinamento que está na prática, uma aprendizagem, é preciso fazer de forma intencionada um processo que permita explicitar, descobrir o que posso eu aprender dessa experiência, desse processo que está impulsionado por esse projeto. Pelo tanto, é um grande desafio ativo e crítico, e não é simplesmente que as pessoas fazemos coisas e aprendemos. Não, fazemos coisas e temos que fazer um processo de aprendizagem para construir aprendizados a partir dessas experiências. Pelo tanto, quando falamos em sistematizar experiências, falamos da importância da reconstrução desse processo vivido, que temos vivido nas experiências, para fazer uma análise crítica, uma interpretação crítica e, assim, extrair seus aprendizagens significativos, quer dizer, toda aquela coisa que nos tem marcado dentro da nossa vida nesse processo, todas aquelas lições da prática que estão lá, mas que convertimos como aprendizagens e compartilhamos, porque esse processo de construção dessas aprendizagens implica que as pessoas que participamos possamos compartilhar aqueles conhecimentos que vão surgindo de nossas experiências. Por isso, é importante dizer que não é o mesmo sistematizar informação que sistematizar experiências, que não é o mesmo sistematizar dados, coordenar, catalogar, que fazer análise e interpretação crítica. É muito mais que documentar, é muito mais que registrar,
é muito mais que fazer relatórios, fazer narrativas. Às vezes você pensa, vamos fazer esse projeto e vamos sistematizar, então quer dizer que vamos fazer um informe e pronto. Não, sistematizar significa um processo crítico, que agora vamos desenvolver um pouco mais em detalhe, de análise, de interpretação de aquilo que está ao interior das nossas experiências para tirar aprendizados que nos permitam ter uma perspectiva de enriquecimento e de transformação. Por lo tanto, é muito mais que documentar, é muito mais que simplesmente registrar. E, pelo tanto, é muito mais que sistematizar informação. Com esse sentido, então, utilizamos esta imagem, que muitas vezes temos um projeto, temos um plano, que tudo fica bem direitinho, e que então vamos fazer isso, depois isso, e depois isso, e afinal vamos a chegar à meta, vamos a cumprir indicadores, vamos ter objetivos, metas intermediárias, e que tudo vai dar certo. Mas o que acontece é que a experiência tem umas situações que a gente não tinha possibilidade de saber ou de conhecer antes que se pudesse desenvolver a experiência. E, pelo tanto, esse recorrido das experiências é um percorrido muito mais complexo, muito mais rico, mas também muito mais interessante que só fazer uma leitura do que se aplicou do projeto que tínhamos pensado. É uma leitura de aquilo que temos vivido na experiência e que pode nos enriquecer e permitir construir mais um outro projeto muito mais enriquecido a partir dos ensinamentos que essa experiência nos proporciona. Então, esse é o grande desafio de construir aprendizagens a partir dessa dinâmica complexa das experiências. Sistematização de experiências, então, em definitiva, significa produzir um conhecimento desde os saberes das práticas de extensão, de pesquisa e de ensino, que às vezes pode ser uma prática maior de pesquisa com alguns elementos de extensão e de ensino, ou pode ser uma prática maior de ensino, de docência, mas que tem um componente, uma dimensão de pesquisa e uma dimensão de extensão, ou pode ser um projeto principalmente de extensão, mas que tem também elementos de pesquisa e de ensino. Se a gente coloca ou pensa que os projetos, os programas de extensão, são como o coração, são como o motor da dinâmica do que fazer universitário, então podemos pensar que desses projetos de extensão, desses processos, dessas experiências de extensão, é que podemos identificar os temas de pesquisa, é que podemos identificar os grandes desafios para o trabalho docente, os grandes desafios para a relação entre docentes e estudantes. Pelo tanto, os programas de extensão podem ser uma fonte de construção interrelacionada de nosso quefazer universitário. Passamos agora, então, a colocar alguns possíveis objetivos. Para que vamos sistematizar? Então, qual é a utilidade da sistematização de experiências? Pode ser que queramos sistematizar uma experiência de extensão, principalmente para compreender mais profundamente essas experiências e poder melhorá-las. Quer dizer que uma sistematização vai alimentar a própria experiência, vai enriquecer a própria experiência que se desenvolve. Mas também pode ser que queramos sistematizar para trocar e compartilhar nossos aprendizados com outras experiências semelhantes. Queremos sistematizar esta experiência que temos feito nessas comunidades urbanas, ou nessas comunidades camponesas, ou comunidades quilombolas, ou com indígenas, para que essas aprendizagens que temos tirado podem servir para compartilhar com outros aprendizados de outras experiências. E olha bem que aqui não estamos falando de compartilhar narrativas das experiências, porque também muitas vezes nos juntamos e cada quem fala sobre aquilo que está fazendo, pode ser muito interessante, mas pode ficar lá, você está fazendo isso, eu estou fazendo isso outro. Mas se a gente colocasse, por exemplo, uma pergunta sobre como, por exemplo, nosso processo de extensão tem contribuído a criar autonomia da participação das mulheres, e tirar aprendizagens dessa experiência e compartilhar com outras experiências que se fazem a mesma pergunta, de tal maneira que a gente vai encontrar pontos de confluência que podem ser
comuns ou podem ser divergentes, mas é o interessante da sistematização de experiências que não precisamos, não procuramos encontrar recorrências, homogeneidades, mas bem, cada riqueza, cada diversidade de cada experiência vai ser muito importante porque vai ter um motivo que nos vai permitir descobrir por que, e nessa experiência, se pode fazer tal coisa, em esta outra não. O que podemos construir conjuntamente aqui ou em outro lugar. De tal maneira que se trata de compartilhar nossos aprendizados a partir da sistematização de experiências que vai nutrir isso. Um terceiro escopo, perspectiva, pode ser que queramos sistematizar para contribuir a uma reflexão teórica com conhecimentos que vão surgidos diretamente das experiências. Estamos fazendo processos de extensão universitária, de economia solidária. O que podemos tirar para construir uma concepção de economia diferente a partir dos ensinamentos, dos aprendizagens desses projetos? Estamos fazendo projetos de participação, de inserção social, de inclusão social, de construção de cidadania. Talvez poderíamos enriquecer a teoria política, a teoria da educação cidadã, a teoria dos processos de construção de cidadania, a partir dos ensinamentos que vamos tirando dessas experiências de formação, de impulsionamento de processos de formação cidadã. Então, cada experiência de extensão sistematizada pode também contribuir a um diálogo com a teoria, para dialogar em termos de que essa teoria ilumine a prática, mas que a prática também ilumine as procuras dessa teoria. E mais um objetivo possível, dentro de outro, é que muitas vezes a sistematização de experiências pode nos ajudar a incidir em políticas a partir de aprendizados concretos advindos dessas experiências. Pelo tanto, temos políticas de saúde, temos políticas econômicas, temos políticas agropecuárias, temos políticas de agroecologia, temos políticas educacionais, temos políticas em todos os campos. Como poderíamos enriquecer essas políticas a partir dos aprendizados que podemos recolher dessas lições das práticas recolhidas como aprendizagem que podem nutrir essas políticas? Muitas vezes, quienes fazem as políticas, quienes executam as políticas, não descobrem muitas coisas e não têm a possibilidade de enriquecer a quienes desenham as políticas, quienes definem as políticas, não dialogam com as pessoas que executam as políticas. Então, eu acho, por exemplo, muito interessante que, nesse momento, tanto a Fundação Fiocruz, com o Sistema Único de Saúde, SUS, e também a Brasco, tem desenvolvido no campo da saúde muitas sistematizações de experiências de saúde comunitária que estão alimentando precisamente as políticas de saúde. E um governo democrático, por supuesto, deveria ouvir, recolher todos os elementos que vão surgindo dessas práticas para, a partir da sistematização delas, enriquecer, a melhorar, aprofundar as políticas públicas a partir das experiências. Então, são 4 possibilidades que as experiências de extensão ou experiências que desenvolvemos nos campos comunitários que podem contribuir em sua sistematização a nível geral. Vamos, então, a entrar rapidamente em uma visão muito rápida sobre alguns elementos da metodológica, uma proposta metodológica que é muito ampla, que é uma proposta que não é um conjunto de receitas, mas que é uma proposta crítica de alguns elementos chaves para fazer sistematizações locais, regionais, nacionais ou mesmo internacionais, porque temos feito experiências em todos esses níveis. Então, primeiro, colocar que estamos pensando, desde os processos de educação popular, desde uma perspectiva freiriana, que estes processos de construção de aprendizagem da sistematização devem ser processos participativos. A sistematização de experiências concebida como um processo participativo de educação popular transformador. Vamos, então, fazer que a sistematização seja um elemento de dinamização das dinâmicas organizativas, seja um elemento que enriqueça as propostas, as possibilidades, os conhecimentos das pessoas. E, pelo tanto, as pessoas têm que participar nos processos
de sistematização. Não é uma coisa que vem uma pessoa experta, que vem de fora e que vai fazer uma sistematização de uma experiência comunitária. Não. Como podemos, desde os projetos da extensão, involucrar as pessoas das comunidades, as lideranças, as pessoas que têm participado como estudantes, como docentes, em um processo participativo de construção de conhecimento a partir de uma experiência que temos desenvolvido em conjunto. Pelo tanto, é um grande desafio, muito rico, muito interessante, mas a perspectiva da sistematização é essa perspectiva de ser parte de um processo de educação popular transformador. E para isso, temos desenhado um esquema que também, felizmente, aqui não temos a ideia de poder colocar em movimento, mas que tem como um ponto de partida as experiências vividas, qualquer que seja, pode ser uma experiência muito longa, pode ser uma experiência muito breve, pode ser local, pode ser mais ampla. E, a partir daí, temos uma proposta de criar um plano de sistematização para poder delimitar o que parte dessa experiência queremos sistematizar. Temos que definir para que queremos fazer essa sistematização, também olhar um eixo central que perpasse essa experiência, que vai ser interessante fazer, olhar quais são os registros, as fontes de informação que a gente tem, e desenhar um procedimento para 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, dependendo daquilo que queremos sistematizar. Então, tem toda uma proposta metodológica para formular um plano de sistematização. Tem outro momento, é o momento da recuperação histórica do processo vivido. Como temos dito, a sistematização da experiência permite recolher os aprendizagens do processo, pelo tanto, sempre na sistematização, a diferença de outros projetos de pesquisa, temos sempre que recuperar o processo que temos vivido, e esse é um momento muito interessante como de reviver tudo aquilo que tem acontecido para que possamos tomar distância sobre esse processo em que a gente está involucrado, para então poder fazer o mais importante, o processo de análise e interpretação crítica, que nos permita então formular conclusões, aprendizagens, recomendações que vêm desse processo que temos vivido e que temos reconstruído. Então, partindo da experiência, formulamos um plano de sistematização, depois fazemos uma recuperação do processo histórico, aprofundamos em análise e interpretação, e, finalmente, um outro momento é produzir produtos comunicativos, precisamente para compartilhar esses conhecimentos, e linhas de ação para o futuro, que estão tiradas a partir daquelas aprendizagens que temos tirado das experiências. Essas lições da prática que vão alimentar a perspectiva de futuro. Porque sistematizar experiências, sim, significa apropriar-nos do passado, mas não para ficar lá, sino para apropriar-nos do futuro, quer dizer, para dar-nos pistas de construção de um futuro diferente a partir das nossas experiências. Nessa perspectiva, então, o processo da sistematização vai nos ajudar a desenvolver nossas capacidades críticas, questionadoras e criativas. E por isso que não é só o produto da sistematização o que interessa, mas esse processo de reflexão, de construção de aprendizagens que vamos fazer as pessoas participantes. Um elemento fundamental a levar em conta é os registros. Temos que no diário do campo, fotografias, vídeos, gravações, mapas, cartografias, recortes de jornais sobre a experiência, a situação, atas de reuniões, informes de visita ao território, memórias, relatórios, tudo isso é fundamental para levar em conta a reconstrução do processo. Então, todas as pessoas podem participar nesse processo, mas levar em conta que vamos fazer um diálogo em que cada pessoa vai falar desde sua própria perspectiva e, pelo tanto, temos que considerar as distintas enfoques, as distintas propostas para gerar um diálogo crítico também. Temos que refletir e debater coletivamente a partir da experiência que cada uma temos vivido nesse projeto, esse processo de extensão, e fazer essa recuperação do processo que é como passar de uma fotografia a um filme, que vai a reviver aquilo que temos desenvolvido. Temos um conjunto de técnicas que eu vou dar uma biblioteca virtual
para poder aprofundar nisso, mas temos um conjunto de técnicas que podemos utilizar de matriz cronológica, linhas do tempo, gráficos, fichas, murais, narrativas, museus de histórias, etc. E, por exemplo, matrizes cronológicas que vão permitir-nos ajudar a organizar cronologicamente aquelas coisas que fizemos e, pelo tanto, de forma participativa, com criatividade, vamos reconstruindo, rememorando o processo que tem se acontecido e a experiência que temos vivido. Pode ser também em forma gráfica, em forma de desenhos, que permitam como identificar os passos,